Olá! Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que fala sobre os conceitos e definições dos termos mais comuns de farmacologia. Hoje nós vamos falar sobre mecanismo de ação, mas se você quiser ver sobre os outros vídeos, é só entrar na playlist aqui do canal. Vamos começar? Com o organismo, o fármaco ele vai prover alterações no nosso sistema fisiológico, a fim de produzir então seu efeito terapêutico. Para isso, esse fármaco ele percorrerá determinados caminhos conhecidos como o mecanismo de ação, sendo específico para cada classe de medicamento. Para que os efeitos farmacológicos ocorram, em geral é preciso que haja uma distribuição não uniforme dessas moléculas do fármaco dentro do organismo ou do tecido. Isso é, as moléculas de um fármaco elas precisam se conectar aos seus constituintes específicos das células ou tecido para produzir o seu efeito. Os principais alvos farmacológicos são receptores, enzimas, moléculas carreadoras e canais iônicos. A ação farmacológica ela pode ser classificada em dois grandes grupos, quanto ao seu mecanismo de ação, sendo estes os mecanismos inespecíficos e os específicos. Então, os fármacos com ação inespecífica, também conhecidos como estruturalmente inespecíficos, são aqueles cuja resposta farmacêutica independe da interação com os alvos moleculares, que são receptores, proteínas carreadoras ou enzimas. A ação ela depende, portanto, das suas propriedades físico-químicas, tais como a solubilidade, grau de ionização, poder de oxirredução. Por não apresentarem como requisito a relação entre estrutura química e atividade, essas drogas comumente necessitam de concentrações elevadas para a obtenção da resposta terapêutica. Um clássico exemplo de fármacos estruturalmente inespecíficos são os antiácidos, que atuam aumentando o pH estomacal através da reação de neutralização, sem interagir com o receptor específico, assim como diuréticos, osmóticos e laxantes. Já os fármacos com ação específica, que são mais conhecidos como chave e fechadura, compreendem um mecanismo mais comum, abrangendo a maioria dos fármacos empregados. Também conhecidos como estruturalmente específicos, apresentam a ação ao se ligarem às moléculas alvo específicas. Dessa forma, apresentam alto grau de seletividade, e a atividade ela depende da interação da estrutura química do fármaco com o sítio de ação específico. Tal característica faz com que o fármaco de estrutura similar geralmente apresente o mesmo efeito, além de possibilitar o uso de concentrações inferiores àquelas observadas ao uso de fármacos inespecíficos. De acordo com o sítio de ligação desses fármacos, a gente pode ter atuação sobre a enzima. Então, uma enzima ela é uma proteína que incentiva reações bioquímicas do metabolismo. Podem atuar ativando ou inibindo enzimas. Um exemplo dessa ação é a interação de anticolinesterásicos com enzimas acetilcolinesterase. Essa enzima ela degrada a acetilcolina em colina mais acetato. Então ela resulta na inativação reversível ou irreversível da enzima e o consequente aumento da concentração da acetilcolina. A penicilina, por exemplo, ela inibe a atividade da enzima transpeptidase, indispensável à formação da parede celular bacteriana. Com a inativação dessa enzima, a bactéria ela não tem como fabricar a parede celular, o que impede então a sua reprodução. Existe também interação com proteínas carreadoras. Essas proteínas facilitam o transporte de substância através da membrana celular, sendo alvo de diversos fármacos que atuam competindo com essas substâncias pelo sítio de ligação. Os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, atuam bloqueando a recaptação do neurotransmissor noradrenalina, promovendo um aumento da sua concentração na fenda sináptica e a consequente resposta terapêutica. Além desses citados, ocorre também a interferência com os ácidos nucleicos. Pode atuar como um inibidor da biossíntese dos ácidos nucleicos e inibidores da síntese proteica. Por não possuírem seletividade, atuando em células de parasitas e nas nossas células, apresentando alto grau de toxicidade. Atuam principalmente sobre as enzimas envolvidas na formação de nucleotídeos ou na formação de ácidos nucleicos. Alguns antibióticos, como as tetraciclinas, o clorofenicol, atuam inibindo a síntese proteica nos ribossomos, ao dificultar a tradução de informação genética. Os agentes quimioterápicos, tidos como antineoplásicos, também atuam na síntese proteica, porém de uma forma mais abrangente. E por fim, temos a interação com receptores. Eles podem atuar ativando ou bloqueando os receptores, que são macromoléculas funcionais onde o fármaco se liga.
Fármacos que ativam os receptores são conhecidos por agonistas, e aqueles que atuam bloqueando o receptor de forma a reduzir ou até anular a atividade de outro fármaco administrado simultaneamente são conhecidos como antagonistas. A adrenalina é um exemplo, tendo a sua ação antagonizada pela prazosina. Ao se ligar aos receptores do tipo alfa-1, bloqueia a ação vasoconstritora da adrenalina, tendo seu efeito reduzido. Então, para ficar mais claro, eu vou explicar o que é agonista e o que é antagonista. Agonista liga-se ao receptor ativando o receptor. São aquelas que possuem atividade intrínseca, produzindo os efeitos do composto endógeno ao interagir com o receptor. Já a antagonista, ela liga-se ao receptor sem ativá-lo. Age para impedir que o agonista se ligue a esse receptor ativando. Não possui atividade intrínseca, mas anula ou reduz o efeito de um agonista. Podemos classificar também o mecanismo de ação entre relação de estrutura e afinidade. Então, para que uma droga tenha afinidade pelo seu receptor, eles devem apresentar uma estrutura complementar à do receptor, cuja estrutura tridimensional é composta geralmente de aminoácidos, uma vez que elas são proteínas. Havendo interação entre droga e receptor, ela sofre alterações conformacionais, gerando então uma cadeia de estímulo que causará então a sua ação farmacológica. Bom, o estudo sobre o mecanismo de ação dos fármacos é muito mais completo. Nesse vídeo eu apenas dei uma pequena introdução para que ficasse mais claro sobre o que é o mecanismo de ação. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado a esclarecer esse assunto e não deixe de assistir as demais videoaulas. Até o próximo vídeo!